Olá, minhas amadas e meus amados, trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração. A reviravolta na vida de Noemi. As decisões que exigem grandes mudanças em nossos estilos de vida nunca são fáceis de serem tomadas. Embora Noemi possa ter desejado muitas das vezes retornar à sua terra natal de Belém, de Judá, onde ela foi criada, ela indubitavelmente havia se acostumado à vida em Moabe durante os anos em que viveu lá. Ela tinha enterrado seus entes queridos em Moabe e também tinha se apegado às suas noras. Ela enterrou ali o seu marido, os 2 filhos. Isso exigiria uma dolorosa mudança em sua vida. Mais uma vez, a fim de retornar à sua terra natal. No entanto, quando ela soube que Deus estava visitando o seu povo, seu coração se agitou. Foi essa boa notícia da visitação de Deus a seu povo que persuadiu Noemi a voltar à casa do pão. Queridos, a Bíblia diz que ela se levantou-se, ela com as 2 noras, para que pudesse retornar à terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela saiu do lugar onde estava, junto com as suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. Ruth 1, 6, 7. Aí você vai ler e vai ver que uma das noras volta e Ruth fica com Noemi. Mas hoje eu vou me apegar a Noemi, o estudo. A fome espiritual, queridos, é maravilhosamente redentora, à medida que procuramos satisfazê-la com a provisão de Deus. A vida de Noemi havia se tornado vazia, como ela mesma admitiu. Ela disse: saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para a casa vazia, no versículo 21. Ela parecia entender que a fome ou o vazio poderia ser uma bênção, né? Ela não conseguiria entender esse agir, né? O que estava acontecendo na vida dela. E esse vazio poderia ser uma bênção, mas ao decidir retornar à casa do pão, ela havia colocado a sua vida nas mãos do Senhor. Talvez ele a satisfazesse mais uma vez. Deus sempre nos satisfaz. Muitas das vezes, minha querida, meu querido, situações difíceis servem para nos fazer voltar para Deus. Deus, né, de uma forma que traz bênçãos inesperadas para as nossas vidas. Muitas das vezes não reconhecemos a mão disciplinadora de Deus em nossas circunstâncias negativas. A fim de tirar Noemi da terra de Moabe, o lugar do comprometimento com a carne, Deus teve que pesar a sua mão sobre ela. Ela sofreu a perda do seu marido e os filhos, que alegoricamente representava a presença de Deus em sua vida. Quando Noemi chegou em casa de Belém de Judá, ela testemunho aos que conheciam que ela estava sob a mão discipuladora de Deus. Saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para a casa vazia. Por que então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso ter me afligido? Ela estava debaixo de uma disciplina de Deus, né? Ela mesma dizendo. Significado de nome de Noemi: graciosa, doce e amável. Na palavra disciplina, podemos ver prontamente a palavra discípulo. Quando Deus nos disciplina, Ele quer nos tornar verdadeiro discípulo de Cristo. Deus disciplinou Noemi na terra de Moabe, permitindo que a sua canção, sua alegria e a presença do seu rei fossem retiradas dela. Ele colocou sua mão pesadamente sobre ela,
até que a sua situação desesperadora, ela estivesse disposta a deixar Moabe e voltar para a casa do pão. Muitas das vezes, isso é o que acontece conosco antes de entrarmos na verdadeira bênção de Deus. Tem que haver um quebrantamento em nossos corações que diga: perdoa-me por não querer ser corrigida. Deus promete habitar com aqueles que têm o espírito quebrantado e contrito, Isaías 57:15. O quebrantamento, que é muitas das vezes o resultado da disciplina, é um pré-requisito para que realmente encontremos Deus. Noemi retornou a Belém de Judá no início da colheita da cevada. De acordo com os historiadores, a cevada era um dos grãos mais importantes e cultivados na Palestina. As primícias eram oferecidas como oferta diante do Senhor durante a colheita da cevada. Por isso, as demais cidades ali circunvizinhas estavam passando fome, né? Mas lá não. Deus provia, porque era um povo que estava voltado para Deus, para a obediência da palavra, do dizimar, né, ao Senhor. De acordo com a lei, os feixes de cevada eram levados aos sacerdotes para ser oferecido diante do Senhor como uma oferta de ação de graças. Noemi não podia efetuar sua própria restauração, querido. Ninguém pode efetuar sua restauração. Ela precisava de um parente redentor, mas ela se colocou na posição de receber a redenção ao retornar à casa do pão. É isso que nós temos que fazer quando estamos longe, nos colocar, né, na posição de recebermos do Pai. Deus é nosso Pai, a casa de Deus, né? Da mesma maneira, embora a igreja seja imponente para restaurar a santidade, para restaurar o zelo e o evangelismo, a manifestação da presença de Deus, que ela perdeu durante os anos de fome, ela deve reagir diante das boas novas da visitação de Deus. Para que a igreja seja verdadeiramente restaurada, ela deve retornar determinada, se posicionar na terra onde Deus está trazendo uma nova revelação de sua palavra e uma demonstração de suas misericórdias. Amém, queridos? Aleluias. Glória a Deus. Que você reflita na palavra de Deus. Estude este livro, né? O livro de Ruth, né? Que tem falando, né? Aqui desta mulher. Que nós possamos trazer para nós o perfil de Noemi a voltar para a casa do pão, né? Você que está afastado aí de Deus, volte para a casa de Deus. Você está sendo disciplinado. É hora de você reconhecer que você abandonou Deus, que você virou as costas para Ele. É hora de reconhecer que você não vai conseguir arrumar sua vida de você mesmo, que as coisas não vão voltar por lugar sem a mão de Deus. É Deus. Quando Noemi reconhece e volta, Noemi é restituída. Recalabaxedecaias. Ela volta pobre, volta na miséria, ali sem nada. Mas aquela nora obedeceu, foi submissa. Mais na frente eu vou fazer o vídeo falando de Ruth, que trouxe bênção para a vida de Noemi, né? Ruth foi tão submissa, tão obediente, que ali ela restaurou, veio uma restauração, com uma restituição, com uma provisão. Noemi entra naquela cidade pobre e miserável. Ela saiu ali rica e entra pobre. Mas, mais na frente, quando começa o livro de Ruth, é assim, mas quando termina, ela termina de novo o quê? Próspera. Ela é restituída por Deus. Então, volte para o Senhor. Deixa Deus te restituir. Ela voltou ali triste, com vergonha, mas deu no lugar da vergonha, deu Deus dupla honra. Ali a família cresceu. Ali Ruth teve um filho, que Jesus veio da linhagem, né? Desse filho aí,
Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus restaura, como Deus pinta um novo quadro da nossa vida. Basta você se quebrantar, reconhecer que você se afastou e voltar para o lugar da bênção. Recalabaxedecaia. Volta para a presença do Senhor. Emanaia. Saia dessa vida de pecado. Às vezes está até dentro da igreja, mas está pecando, fazendo tudo errado. E aí a tua vida está desmoronando, você está tendo perca. Começa a fazer as coisas certas. Se arrepende. Deus está passando prumo. Deus vai te colocar no lugar. Às vezes é pela dor mesmo. Ele coloca no lugar certo, da maneira correta. Vai ter sentir dor. Porque muitas das vezes as pessoas são rebeldes, não querem reconhecer que precisa de Deus. Reflita neste livro. Reflita na vida de Noemi. Ela foi restituída. Ela foi sarada nas suas emoções. Ela foi restaurada quando ela voltou para a casa do pão, para a casa de Deus, para os braços do Senhor. Beijão no seu coração. Moabe significava o mundo, a carne. Era um país ali idólatra. Ninguém era voltado para Deus. E ela vivia com o costume daquele povo. Mas quando ela volta para o lugar que ela nasceu. A cidade também escolhida por Deus, as pessoas ali estavam escolhidas por Deus. Viviam na obediência do Senhor. A vida dela foi restaurada. Amém, querido? Novo quadro da tua história. Quadro lindo e maravilhoso. Basta você se submeter ao governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se inscreva nesse canal, me siga. Compartilhe os meus vídeos. Vamos levar e a tua família debaixo do sangue do Cordeiro. Shalom Adonai.